Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por mais um dia que podemos aqui ouvir e estudar a Tua Palavra. Abençoa, derrama da Tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos, agradecidos no Teu santo nome. Amém. Vamos continuar nosso estudo dos reis de Israel e de Judá, só já com os reis de Judá, né? E aí já começando aí encaminhar ao final desse longo estudo. E hoje nós vamos estudar Josias, cujo significado é curado por Jeová, segundo o pastor Evandro de Souza Lopes. E com a palavra o professor Olímpio. Curado por Jeová é bem a ideia do seu reinado, do reinado de Josias. Estava pensando um pouco sobre esse rei e sobre a importância que ele teve, pensando no seu pré-reinado, antes dele assumir, ele tinha tudo para ser um dos piores reis de Judá, né? Ele tinha, se for levar em conta a sua família, ele tinha tudo para ser um dos piores. A gente já estudou aqui Manassés, tudo que houve, e o seu pai depois, Amon, o seu avô e o seu pai não deram. Manassés até ali teve no final, se converteu, teve todo aquele contexto, mas Amon não. Amon a gente viu que ele não se humilhou, manteve todos os pecados de seu pai. Então ele tinha tudo para ser um dos piores reis. Não tinha nada que o favorecesse, até porque ele viu o contexto do seu pai ter sido morto. E aí a gente começa a ver lá nas narrativas, está lá em segundo livro de Crônicas 34 e Reis, Segundo Reis também. segundo livro dos Reis 22, a partir do verso 1. E a gente vê que ele vai subir ao trono com 8 anos de idade. Então, além dele não ter uma referência nenhuma, né? Uma referência nenhuma, viu o avô daquela maneira, o pai daquela outra maneira, ele vai subir ao trono com 8 anos de idade, ou seja, aí sem referência nenhuma de nada, né? E isso acho que nos traz uma lição, né? Que não necessariamente a gente tem que estar num bom lugar para servir a Deus, para ter um coração reto. Eu acho interessante que essa questão da referência, o Flávio José, quando ele começa a falar sobre o Josias, ele mostra bem isso. Ele fala, olha, a mãe de Josias, rei de Judá, chamada Gedida, era da cidade de Boscate. E este príncipe era tão bom e tão inclinado à virtude, que durante toda a sua vida ele se propôs imitar o rei Davi, tomando-o como modelo. Eu achei interessante isso. Quer dizer, você já falou um aspecto que o Flávio José fala mesmo, né? Legal. Ele não tinha referência. E ele foi pegar referência em Davi. Por isso que ele saiu tão bom assim. Então por isso que a Bíblia traz essa expressão no verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, no capítulo 34 de 2 Crônicas, verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi. Eu até tinha frisado essa fala, andou nos caminhos de Davi. Então direto naquele que foi a referência no Reino Unido, né, de Israel. Muito interessante. Então ele vai subir, como eu já disse, com 8 anos de idade, sem referência nenhuma. E aí no verso 2, no início, vai dizer que fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. E nos mostra a determinação dele, né? Ele não tosquelejou nem isso, foi reto e preciso naquilo que queria. Aí no verso 3 tem 2 dados importantíssimos. Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, dá essa ênfase, começou a buscar a Deus de Davi. Sempre dá essa ênfase de Davi, né? Seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, com 16 anos de idade, ele se converte, né? Com 8 anos, dá a entender que ele se converte. Exato, porque aí o que a gente parece entender é que com 16 anos é que ele tomou posse mesmo do reinado. Com 8 anos ele não tinha, ele foi colocado no trono, mas ainda não podia ter tomado rédea da situação. Mas com 16 é que parece que ele entra realmente no exercício do governo. E aí
é quando ele, como você diz, ele se converte, quer dizer, ele começou a buscar a Deus. Né? Já, quer dizer, quando ele toma pé do governo mesmo, aí ele vai buscar o Senhor. E esse é um ponto importante. Né? Por isso que ele fez o reinado que fez. Porque ele começou. E aquilo que dá, nos surpreende de uma maneira positiva é que ele, muito novo, né? 16 anos, sem referência nenhuma, tudo isso que a gente já viu até então, mas muito novo, jovem, e ele tinha tudo contra ele. Tudo que eu falo, ele tinha toda aquela tradição do seu avô, a maneira com que tinha deixado os povos, aí depois seu pai vem, aquilo que seu avô tinha feito de bom no final do seu reinado, o seu pai vem, passa por cima, levanta os altos, faz todo aquele contexto. E ele tinha tudo contra a mentalidade do povo, né? Não tinha ideia nenhuma do Deus de Davi que ele estava querendo servir. Então ele ia enfrentar uma resistência muito grande para fazer qualquer tipo de coisa que ele pretendia. Qualquer tipo de reforma tinha tudo contra ele. Né? Então tudo para seguir qualquer outro caminho ou dos reis ímpios que já tinha havido. Bem diferente do avô. Né? O avô também assumiu novo, mas tinha uma grande referência, que era o pai Ezequias, mas destrambelhou. Né? E aqui eu quero levantar esse Então ponto. Você não é favorável àquela posição que o pessoal fala assim, ele é jovem, coitado, deixa ele fazer isso porque ele é jovem. Você deve ter ouvido já falar isso na sua igreja, né, Sebastião? Quando ele tiver mais deixa velho, fazer porque ele é jovem, porque quando ele tiver mais velho, ele se converte. Tem que entender o jovem. Não chamam você de radical. Eu como jovem, eu não sou favorável. Como jovem, eu não sou favorável, porque eu não consigo ver na Bíblia essa referência. Eu não consigo ver. Porque quando eu vejo Davi, por exemplo, desde a sua juventude a gente vê a diferença. Né? O próprio Josias, que ainda vem antes de Davi, ele não tinha, também a gente vê essa diferença. Né? Com 8 anos, não teve essa ideia, deixa ele lá. Deixa ele lá, deixa... Que, aliás, veja bem, um judeu não é assim. Com 12 anos, eles levam o judeu à igreja, ao templo, né? Agora a sinagoga, né? Mas ele faz o famoso bar mitzvah, onde ele se torna filho do mandamento, quer dizer, ele se torna responsável diante de Deus. É sua maioridade espiritual. Exato, chamada, é a né? maioridade espiritual. Mas aqui na igreja agora tem esse caso, é jovem, né? Principalmente nos nossos dias é um perigo, né? Eu entendo ele ser jovem só para as questões religiosas ou espirituais, mas para qualquer outra coisa ele já é adulto. E aqui eu aproveito para dizer que eu até falei esses dias na escola bíblica dominical, que hoje a gente aprende, principalmente os jovens e adolescentes, no bruto as coisas. Então a gente aprende, o mundo não te ensina por faixa etária, ele te joga todos os tipos de iniquidade, de tudo ele te joga. Então ele não te divide por faixa etária. E a gente às vezes tem essa coisa, né? Não, é jovem, ele não pode ainda. Para que ler a Bíblia? Para que estudar, se aprofundar? Ele é jovem ainda, mas está aí fazendo sexo. Agora, é interessante né? E vira pai, mãe, adolescente sem ter condição. E, aliás, eu estava vendo uma reportagem, e eu até já comentei isso aqui, se não me engano, que foram entrevistar alguns jovens por faixa etária. Então, esse grupo foi de 11 a 17 anos. Eles estavam numa balada e tal, aquela coisa toda, e uma balada por faixa etária mesmo. Então, o de menor poderia entrar, aquela coisa toda e tal. E eles saíram daquela região e foram para fora para poder beber, para poder fazer várias coisas e tal. Aí a repórter perguntou, vocês são tão novos, por que vocês vão beber e tal, e fumar, essas coisas? Não, assim, a gente se sente adulto, a gente faz o que um adulto faz, então não tem diferença nenhuma. Agora é interessante que a mãe dele, Gedita, deve ter tido uma participação também de narrar os fatos que aconteceram no passado, tal como Joquebede ensinou Moisés. Tudo bem, depois Euquias, o sacerdote, cooperou também, mas ele chegou já a uma certa idade que ele poderia rejeitar. Vamos supor, depois de 8 anos,
ele poderia dizer, olha, não aceita a parcela da cooperação da minha mãe e nem o que o sacerdote aqui, Euquias, me ordenou. Ele poderia também descambar para esse lado. Poderia, como certamente Manassés fez. Então aí já mais uma vez os calvinistas não são felizes nisso, né? E ele teve. Tem uma frase que diz assim que o ambiente pode até me influenciar, mas não determina o que eu devo ser. Então, o calvinista ele não gosta dessa frase. Ele não gosta dessa frase, porque tem esse problema. Então, na continuidade, eu queria levantar aqui a questão que ele vai se converter, né? Isso que a gente acabou de ver, aos 16 anos. E só aos 20 anos que ele vai começar a reforma religiosa. Então temos um intervalo aí de 4 anos. 4 anos que ele vai... 16 ele se converte, só com 20 que ele vai começar a reforma. Por quê? Por que ele vai ficar 4 anos no molho? Acho que é a resistência, né? A resistência? A resistência. Eu acho que... veja bem que ele assumiu o governo efetivamente, mas tinha toda uma mentalidade adversa, né? E eu acho que foi por isso, por causa desses 4 anos, para ele começar o trabalho. Até porque a gente viu que todo o esforço que ele faz não foi em vão, mas não mudou a mentalidade. Então coincide, porque Jesus ensinou os discípulos, e mesmo assim, depois de 3 anos, ainda a mentalidade deles ainda não estava convertida. Porque Jesus falou, quando vocês se converterem, quer dizer, todo o ensino de Jesus, 3 anos, parece que foi em vão. Mas a mentalidade estava encarnada. Estava encarnada neles, O Flávio José ele diz assim, deu desde a idade de 12 anos uma prova ilustre de sua piedade e de sua justiça. Pois exortou o povo a renunciar ao culto dos falsos deuses para adorar o Deus de seus antepassados e começou, desde então, a restaurar a antiga observância das leis com tanta prudência como se ele já tivesse muito mais idade. Fazia observar inviolavelmente o que santamente determinava. E além dessa prova de sabedoria que lhe era natural, ele servia-se do conselho dos mais velhos e dos mais experimentados para restaurar o culto de Deus e restabelecer a ordem em suas terras. Assim, não corria perigo de cair nas faltas que tinham provocado a ruína de algum dos seus predecessores. Então, Flávio José dá a ideia aqui de um trabalho de convencimento mesmo, né? Um trabalho de convencimento com prudência, com cuidado, dando exemplo, porque mudar a mentalidade era uma mentalidade que estava aí 57 anos. Os 55 do avô, mais os 2 do pai. Então aí que vem a diferença. Lembra que o arrependimento do pai, do avô, foi desfeito pelo pai. Desfeito pelo pai. O pai estabeleceu tudo. Né? Então você vê que ele assume, quer dizer, quando ele assume efetivamente, tinham se passado 10 anos da morte do avô. Então eram 10 anos de retorno de tudo que era errado. Então há uma diferença, no caso, como aquele pastor Paulo diz, tratar o caso, alguém como isso, que teve que ter uma tolerância de 4 anos, que não vamos classificar como ímpios, mas como pecadores, tem que ter uma tolerância. Agora, para o ímpio, tem que fazer como João Batista fez, raça de víboras, não pode ter tolerância. Concorda com isso? Sim, Irmão Walter, saudosa memória, Irmão Walter sempre dizia isso com base em Pedro. Deixa eu vou achar aqui. 1 de Pedro 4:18. Ele diz assim, aliás, eu leio 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então tem uma diferenciação entre o ímpio e o pecador. O irmão Walter ele ensinava assim, o ímpio
É aquele que já foi pio e não é mais. É aquele que desviou. Não é? E tem o pecador. O pecador é aquele que nunca teve conhecimento. E o escarnecedor? Como que o senhor classifica o escarnecedor? Aquele que zomba, mas ele já conheceu? O escarnecedor eu acho que aí Intermediário? acho que pode ser dos dois lados. Né? Talvez o escarnecedor seja mais o ímpio. Talvez. Porque Pedro, aqui quando ele fala na segunda carta, ele diz assim, capítulo 3, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então é gente que tinha conhecimento das promessas. Então, dos dois lados. Dos dois lados, Muito mas bem. talvez mais Gostei. dois. Mas então prossegue, Oliveira. Hoje você que domina aqui. Né? E apareça mais aqui, senão o povo vai te ver. Esse comentário que o senhor fez também nos traz uma outra lição. Essa visão de José, que ele se espelhava aos mais velhos e tal, aqui nos traz duas vertentes interessantes. Né? A primeira é que aí nos explica um pouco dessa ideia madura dele, né? Desde o começo, esse pulso dele e tal. E o segundo, da importância hoje como jovem eu vou falar dos jovens, né? Não, mas da importância dos jovens, ele tem a referência dos mais velhos, né? Andar com os mais velhos, respeitar os mais velhos, entender a visão dos mais velhos, e é um pouco do que falta hoje, né? Esses dias eu estava me colocaram para falar na classe única, né? Classe única lá, e era público misto. E aí eu falei sobre essa questão que hoje parece que os mais velhos estão aprendendo com os mais jovens, né? Parece que os mais jovens influenciam mais do que os mais velhos. E aí o resultado, a colheita disso é muito dolorosa, né? Aí você vê como Josias fez diferente de Roboão. O Roboão foi um que jogou fora. Foi se aconselhar com os mais novos. Né? Não quis dar opinião com os mais velhos, né? De regra aquela geral, velha né? história que eu já falei aqui várias vezes, né? Aquele provérbio que meu pai me ensinou. Que era um provérbio árabe que veio para nós via Portugal. Que dizia assim, se o jovem soubesse e o velho pudesse, não haveria no mundo que não se fizesse. É a união do jovem com o velho. O jovem traz o vigor que o velho não tem, mas o velho traz a experiência que ele tem. Né? Mas prossigamos, então. E o último aspecto que eu quero trazer uma outra visão desses 4 anos, na verdade não é nenhuma visão, mas a importância desse período, embora teve essa resistência, é um período que ele passou orando, né? Um período que ele passou se preparando, se planejando, talvez. Então não foi uma coisa, eu vou fazer, aconteça, né? Ele se planejou, não teve a resistência, mas eu entendo que foi um período dele com Deus aí. Exato. De 4 anos. Ele começou a buscar. Então ele buscou a Deus esses 4 anos. Esses 4 anos, então, é algo que nos deixa a pensar também. E aí ele começa no verso 4 aqui do mesmo capítulo, 34 do livro de Crônicas. E derribaram perante ele os altares de Balins, e cortou as imagens do sol. E aí ele começa a fazer a limpeza da cidade. E lá no verso 5 diz, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e a Jerusalém. Então dá a ideia que ele fez uma limpa na cidade. Então tudo aquilo que aqueles resíduos do seu avô, que tinha ficado, que o pai restaurou, ele faz uma limpa. Ele procura fazer uma limpa. E nesse ponto eu quero levantar não só esses mais velhos, citados pelo Flávio José, mas o reinado de Josias, e talvez até o deu autonomia para ele fazer o que fez, vai marcar alguns profetas sendo levantados, né? E um deles é Jeremias. A gente vê lá em Jeremias 1:1. Jeremias 1:1. O início do seu ministério. Lá no verso 2, capítulo 1, verso 2.
Aí ele viu a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então levanta o Jeremias no seu reinado. Então isso mostra um pouco da importância do seu reinado e talvez vai caracterizar a força que ele obteve para fazer a reforma. Quero ler aqui um comentário da Bíblia Pentecostal, aqui no comentário do segundo livro dos Reis, 22:1. Ele vai falar o seguinte: os profetas Jeremias, Sofonias e Abacuque ajudaram Josias no seu esforço de reconciliar o povo com Deus, quanto à condição espiritual do povo nos tempos de Josias. Então, não só Jeremias... O Sofonias 1:1 diz aqui, eu ia ler até. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Né? Abacuque não diz, né? Mas a gente sabe que ele era contemporâneo de Jeremias. Né? Então você tem Jeremias, tem Sofonias, tem Abacuque, muito provavelmente Obadias também, apareceu nos dias de Josias, embora a profecia dele seja já no final lá do reinado de Zedequias e tal. E um outro profeta que Jeremias menciona, chamado Urias, também, vamos ver se eu lembro aqui o capítulo, capítulo 26 de Jeremias, diz assim: também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Né? E Urias, nos dias de Joaquim, ele acabou fugindo para o Egito. Tal. Então é um outro profeta que não escreveu, mas também se levantou nessa época. Ou seja, quando Josias começa a fazer esse trabalho, Deus coopera com Josias. Quer dizer, Jeremias, ele aparece um ano depois que começa a reforma. Porque ele começa no 13º ano e ele começou no 12º. Então, quer dizer, Deus estava ajudando Josias. Quer dizer, com toda em prova de que Josias realmente buscou a Deus e estava na direção de Deus. E Deus cooperou com ele, levantando profetas para o ajudar nesse trabalho de tentativa de conscientização do povo, para o povo se arrepender. Isso eu imagino que seja para Josias, foi uma ajuda e tanto, né? Você imagina você sozinho, a maneira com que começou, totalmente desfavorecido, e Deus levanta profetas assim para auxiliar, para dar força, e deixou o menino empolgado, né? Deixou o menino com vontade de trabalhar. E aí não coopera para o bem dos que amam a Deus? Que amam a Deus. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre dizia isso. Talvez o Sebastião lembra disso que ele falava. Ele fala assim: começa, dê o primeiro passo, que Deus começa com você. Agora, se você não começar, Deus também não vai começar a fazer nada. Então, você tem que começar. Porque ele sempre dizia isso: ter fé não é esperar Deus fazer. Ter fé é confiar que Deus vai estar com você. Então, dê o primeiro passo que Jesus começa com você. Né? Ele anda junto com você. Foi o que aconteceu com Josias. Ele começou, um ano depois Deus levanta o Jeremias. Certo? E aí, a partir do verso 8, ele começa a reforma do templo. Só para falar dessa questão aí, só para a gente ver que ele derruba tudo, né? Ele acaba com a idolatria. Não tem, mais uma vez eu volto, não tem reforma religiosa, não tem avivamento sem você tirar a idolatria, sem você tirar, sem santificação. Inclusive a do coração. Inclusive a do coração. Então ele tirou tudo, inclusive do reino do norte. E aí a gente lembra o quê? Que já estava profetizado lá quando Jeroboão construiu os bezerros. Lembra aquele jovem profeta, não é? Aquele jovem profeta
foi lá profetizar contra os bezerros de ouro. E o que ele disse? Lá em 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 13. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 2. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então, quando eu falo aqui dos ossos dos sacerdotes, né, e se fala que ele também foi nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Então ele tirou todas as imagens, não só do reino de Judá, mas ele foi até o reino do norte, que não existia mais, chegou lá nos bezerros, que já não eram mais, não tinha mais sacrifício, que o povo já tinha sido levado cativo, mas eles estavam lá ainda. E ele destruiu os altares, cumprindo aquela profecia que havia sido feita pelo jovem profeta. Lá no dia da inauguração, Deus já avisou quem iria destruir, que era Josias. E o reduziu a pó, né? Aqui dá muita ênfase, os reduziu a pó. E aí, a partir de posse disso, a partir do verso 8, ele começa a reforma do templo. Então, primeiro ele faz a limpa de tudo. E aí... Eu acho até interessante o versículo 8 que ele fala, né? Havendo purificado a terra e a casa. A casa aí é a família dele. Tá? Aí ele foi para a casa do Senhor, né? Reparar a casa do Senhor. Então ele purificou a terra e a casa, e a família. E é nesse contexto que surge Daniel. Daniel, segundo Frank Classen e Edward Reese, nasceu no 13º ano do reinado de Josias. Então ele era da família nobre, né? Então vejam bem que Josias já estava tendo ajuda de profetas e Deus já estava preparando um outro profeta para depois dele. Para depois dele e para renovar a esperança messiânica. E aí, então vocês veem a importância que teve Josias aí. A importância dele das suas ações para a sua posteridade, né? A importância das suas ações para aquele que ele estava formando para frente. E é importante isso que o senhor comentou, que ele purificou a sua casa, a terra e a casa. O reverendo Hernani sempre cita, né, que antes de Deus aceitar o culto, ele aceita a vida. Então ele aceita a vida primeiro, para depois aceitar o culto. Então é exatamente essa ideia linha, né? Josias estava preocupado com a falta de referência que ele mesmo teve. Ele não queria que isso acontecesse posteriormente, né? Então ele vai começar a reparação da casa. A reparação da casa. E no verso 9 diz, e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que governavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Então já tinha uma arrecadação ali, né? Já tinha uma arrecadação. A gente vê isso lá em Joás, quando foi feita a reparação da casa do Senhor em Joás, teve uma arrecadação, não é? Já existia essa arrecadação. A gente pode entender isso, porque acho que no templo tinha aqueles onde você depositava as ofertas específicas para cada... Os gasofilácios. Você depositava as ofertas para cada um a sua finalidade. Nesse meio tempo, o povo saia mesmo o templo não estando nativo, o povo continuou depositando para um dia o templo ser reformado, seria isso? Não. Aqui eu acho o seguinte, como ele determinou que houvesse a arrecadação, porque no versículo 8 diz que ele enviou a Safã, Maazéias e Joá, registrador, para reparar a casa do Senhor. Então ele constituiu uma comissão para que essa comissão fizesse essa arrecadação extraordinária. Exatamente. E aí eles começam, aí no verso 10, e o entregaram
aos que dirigem a obra superintendiam sobre a casa do Senhor. E que eu acho muito interessante que havia uma ordem, né? Então, pelo que o senhor falou, pelo que eu entendia antes, havia já alguma reserva que eles só não tinham reformado, mas não, eles fizeram uma comissão e essa comissão tinha uma ordem, né? Além, depois que repararam, tinha alguém que tinha um superintendente, tinha alguém que ia cuidar, então não foi nada aleatório. E era tudo muito bem organizado. Será que hoje acontece isso? Não sei. Em alguns lugares é uma plena desorganização. Então, Jesus faz. É uma anarquia, né? Exatamente, é uma anarquia. Jesus supervisiona. Exatamente. E aí a gente vê lá no verso 11, e do verso 8 ao verso 21, a gente vai ver a harmonia que há, a organização, a maneira harmoniosa que a obra corre, né? Todo mundo na sua função e indo de vento em polpa. E todo mundo colaborando. Aqui tem uma passagem que eu gosto muito, você é músico, não vai falar disso, Não. mas eu vou falar. Olha, entre os homens que trabalhavam fielmente, você tinha os superintendentes e dos filhos dos coatitas para adiantarem a obra e outros levitas, todos os que eram entendidos em instrumentos de música. Então aqui mostra que nem todo levita era músico. Hoje tem uma mania de chamar os levitas, não existe isso. Tinha levita que era músico, e mesmo os músicos faziam obra, estavam lá de pedreiro também lá. Embora eles fossem entendidos em instrumentos de música, eles estavam ajudando. Então o levita ele fazia todo o trabalho braçal no templo. Né? Então não é só música. E chamar esse povo de levita hoje é um erro bíblico, né? Porque parece que levita, e principalmente porque os que querem ser chamados de levita tocam o instrumento e quando acaba a música ele sai, vai embora. Nem quer ouvir a pregação, nem ouve a pregação, nem escola dominical, nada. Ele é levita. É só para chegar e se apresentar. Exatamente. Então isso aí, todo mundo que gosta de ser chamado de levita, até hoje que eu vi, é dessa turma. E aqui está mostrando que esses que eram entendidos em instrumentos de música, e muitos desses levitas hoje toca de ouvido, que não sabe música, coisa nenhuma, der uma partitura para ele, ele não sabe tocar, coisa nenhuma. Não é o seu caso. Você toca a partitura, já teve. Tem que tocar lá. Tá certo? E não vai embora. Do culto que eu já vi, ele não vai embora. Eles estavam lá ajudando na obra. Porque o levita era pau para toda a obra, como diz. Talvez a pergunta... Então, mais um exemplo aqui que essa história de que levita não é verdade. Talvez a pergunta seria, né, onde estão os levitas nos nossos dias, né? Exatamente. Porque realmente isso é muito importante. Chamar a levita aqui para cantar, ou levita. Eu sou levita do Senhor. A gente não vê os embasamentos disso, né? E quando a gente vai tratar a questão do levita, cadê os levitas dos nossos dias mesmo? Não, e entra em contradição, porque o próprio nome Levi quer dizer unido ao Senhor, gosta, ama da palavra, do estudo, né? Acima de tudo. Esse, né? Exatamente, você falou o exemplo, exatamente, lembrou bem o que quer dizer a palavra Levi. No verso 12 do 34, que diz, para exemplificar isso que a gente está falando, e estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaade e Obadias, os levitas dos filhos de Merari. Mas a parte A aqui, estes homens trabalhavam fielmente na obra, né? Fielmente na obra, cada um na sua responsabilidade, mas trabalhavam fielmente. Será que é uma característica dos nossos dias, né? Trabalho fielmente na... Nem trabalho por tirar o fielmente. Obra, né? Pode até cantar, né? Que eu serei fiel. Eu tenho um hino lá que fala fiel. Né? Exatamente. Cantar é fácil, né? É interessante, né? Porque quando a gente vai, principalmente por esse contexto, a Bíblia é inerrante, então ela não falaria que eles estavam trabalhando fielmente se não estavam, né? Ia dar aquela maquiada. E aqui está a característica
da Bíblia, né? Porque se fosse o homem que tivesse escrito, Davi não tinha pecado, nada, era tudo maquiado, né? Mas não, tá tudo explícito. E trabalhavam fielmente, e a gente vê hoje na igreja, assim, nas denominações, né, nesse contexto, é meio que maquiado, né? Trabalhavam fielmente, mas o fiel ele fica na teoria e não na prática. A gente não consegue ver o Muitas vezes o trabalho também a gente não vê. Também não. Só vê a propaganda. Tá na propaganda. E hoje Põe na rede social que fez isso, que tem aquilo, outro e não tem nada. Não tem nada. E no meio da reforma, no meio da harmonia, no meio da estrutura. Veja que interessante, a gente está vindo numa crescente aqui, né? De quem era Josias, a sua importância, a sua inteireza de coração, a firmeza de caráter. Deus levanta os profetas e vem numa crescente, a fidelidade do povo trabalhando, e quando tudo isso acontece, o livro é achado, né? A lei está lá no verso 15, capítulo 34 de 2 Crônicas. 14, né? 14? 15? Estou no verso 15. Achou o livro no 14, né? Achou no 15, né? Ah, no 15 também. Então, achou não é, no 14. No 14. Então vamos lá no 14. Tirando eles do dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e quis o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Aqui muitos entendem que seja o livro de Deuteronômio, né? Que foi achado. Muitos entendem que é isso. Por causa da reação de Josias, porque sobre as penalidades. As penalidades que está lá em 28 de Deuteronômio. Então eles acham que é o livro de Deuteronômio. Outros acham que é o livro que teria sido o próprio livro de Deuteronômio lá em... Mas outros acham que seria até o livro todo, o Pentateuco todo, por causa de Deuteronômio 31. Né? E Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Então é este livro, né? É este o livro da lei. Que uns entendem que é o Deuteronômio, outros entendem que é o Pentateuco todo, né? E aí, no verso 18, Safã, ele vai ler perante Josias o livro da lei. Só uma intervençãozinha assim, uma passagem que eu gosto bem dessa é essa. Primeiro, que situação, né? Um livro perdido dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Estava perdido. Precisou tirar o dinheiro para achar o livro. Eu acho isso aí muito interessante. Será que em muitos lugares hoje precisa tirar o dinheiro para achar o livro? Né? A preocupação deles, eles trabalhavam fielmente, mas a preocupação deles era com o dinheiro e a obra. Eu vejo aqui muitas igrejas assim hoje. Preocupação com dinheiro, com construção, dinheiro, construção, dinheiro e construção. Não acontece hoje. Não, dinheiro e construção, e o livro da lei esquecido. Isso é um problema sério. Né? Eles estavam fazendo fielmente, cumprindo a ordem do rei. Agora, o que é triste? O Ilquias achou o livro, mas não leu. Você pode ver que ele diz, achei o livro da lei e deu ao livro. O livro a Safã. Ele não leu. Ele era o sumo sacerdote. Ele estava muito preocupado com a construção, com a reforma e com o dinheiro. Bem colocado. Ele estava descuidado disso. Ele entregou para o escrivão. E o escrivão não leu. O escrivão não leu, olha aí. Ó. E Safã levou o livro ao rei. Mas qual era o assunto do escrivão? A obra. A obra. Ele quis dar a informação da obra, quanto que estava devendo, quanto que precisava pagar, quanto que tinha arrecadado. Tudo isso. No final,
ele disse, o sacerdote Ilquias me deu um livro. Um livro. E Safã leu nele perante o rei. Quer dizer, porque o rei mandou ele ler. Senão... Deixa o livro aí, deixa aí. E o Josias não. Vocês veem bem. O Josias, com todo o relatório que tinha dado, qual foi a preocupação dele? Era saber o que estava escrito no livro. E aqui antes, né, o senhor trouxe essa ideia, né, precisa tirar talvez a preocupação com as construções para achar o livro da lei. E aí a gente pega um outro contexto, né? Será que mesmo sem a construção, o livro da lei não anda perdido por aí? E hoje com uma grande diferença. E aí até me perguntaram, nesse último domingo, penúltimo domingo, eu fiz uma apresentação na igreja falando da reforma, do culto de missões. Falando da reforma que ela trouxe e tal. E aí depois me perguntaram... Que achou o livro também, a reforma também achou o livro. Achou o livro. E aí me perguntaram, o livro, será que a gente não precisa de fazer uma reforma nos nossos dias? Será que não tem que fazer? Eu falei, talvez sim, com uma grande diferença. Ele falou, e qual? Eu falei assim, que antes, na época da reforma, a missa, ou o livro da lei, ele era lido de costas para a igreja em latim. E ninguém tinha um exemplar dela. E hoje e precisou fazer reforma através da Carta aos Romanos, todo aquele contexto, para que o povo viesse à verdade. Hoje não, hoje a gente precisa de uma reforma, porém todo mundo com a sua Bíblia na mão em português. A gente precisa de uma reforma, mas a diferença é que antes eles não tinham livro, hoje a gente tem que estar de posse das nossas Perdido. Então, não é o comentário daquele pastor Paulo que vocês disseram, que eu achei interessante. Que o pastor aqui que está falando é o Paul Washer. Aí, atrás de pedras vivas, quer dizer, aceita Jesus, aí eu vou para o restaurante, como já fiz a oração, mas essa pedra viva que eu quero para a construção do meu ministério e deixa do jeito que está. Já aceitou Jesus, não preciso acompanhar essa pedra viva. O importante é que ele traga os lucros e dividendos. Exatamente. É o templo de pedras. E aí o perigo da gente perder o livro da lei dentro da casa do Senhor, da casa do Senhor, da gente perder o livro da lei, se aqui todos me entendem, né? Na escola dominical, perdeu o livro da lei, perdeu o livro da lei no culto de ensino, perdeu o livro da lei, e a sua referência é que a percepção e a visão que vão ter de Deus é a partir dos hinos que se cantam, é a partir das filosofias que se criam, dos chavões que se ouvem. Então é essa formação que vão entender de Deus. E aí a gente volta para o erro de Israel, né? Templo do Senhor, ou seja, enquanto tiver o templo, Deus não vai fazer nada com a gente. Quando eu for para o templo de domingo, está tudo resolvido. E a gente cai num erro muito grande, a gente volta, né? A gente volta. E aí a gente vê a diferença aí no verso 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Quem estava lendo, Safã, né? Ele estava lendo e para ele estava lendo mais uma historinha, pelo que a gente não vê reação nenhuma narrada. Mas o rei não, o rei vai rasgar as vestes na hora. Porque ele já tinha um temor no coração, né? Porque tudo isso que ele já fez, sabe? Toda essa maneira agressiva com que ele vem limpando tudo, ele tinha um temor, ele já tinha um desejo, aquilo. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele só executa aquilo que estava no coração, né? O arrependimento pelos seus pecados. Quer dizer, ele rasgou as vestes porque ele já tinha rasgado o coração. O coração é diferente do que Joel fala lá nos dias dele, né? Que a gente viu que foi mais ou menos nos dias de Joás, né? E Joel fala o contrário, né? Ele diz assim, rasgai os corações e não as vestes, né? Mas ele rasgou as vestes aqui porque ele já tinha rasgado o coração. Será que nós temos essa mesma reação ao ouvir a palavra de Deus? É essa reação que nós temos que ter. A palavra de Deus ela tem que ser um martelo que esmiuça a pena. Nós temos que meditar na palavra para que ela nos transforme, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, como diz Tiago, mas cumpridores da palavra. Josias percebeu, por isso que acha que foi o livro de Deuteronômio, porque o final do livro de Deuteronômio fala exatamente dos castigos. Ele percebeu que não tinha saída para o povo.
Ele percebeu que Deus é fiel, que o povo seria castigado. Não haveria como escapar. Tem razão, porque ele já vem no sentimento da... E a gente sustenta essa tese aqui no verso 21. E de consultar o Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, pelos que restam, né? Sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Então isso dá para a gente ter a base que realmente o livro de Deuteronômio. Exato. E eles pediu então, o que vai fazer agora? Consultar a Deus. Naquele tempo se consultava a Deus assim, indo atrás de um profeta. Hoje, o que nós temos que fazer quando lemos a palavra? Consultar a Deus, não ir atrás de um profeta, mas consultar a Deus que está em nós. Pedir a Deus, o que fazer, como fazer, diante daquilo que a gente percebe na palavra. E no verso 24 a gente vê a justiça de Deus. Ele vai consultar, depois do que leu no livro da lei, Deus ele não vai contra a sua própria palavra. Então no verso 24 a gente vê a conclusão disso. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que são escritas no livro da lei perante o rei de Judá. Simples. Deus falou, Deus vai cumprir, estava na lei. Outra coisa, e a profetisa que eles foram consultar, primeiro, uma mulher, não era machista, consultar uma profetisa que ela era mulher de um guarda das vestimentas, que habitava em Jerusalém na segunda parte. A mulher morava na periferia ali de Jerusalém, Era mulher do roupeiro, vamos supor assim. Ele, guarda das vestimentas, era o que lavava e cuidava da roupa dos sacerdotes. Veja bem como Deus chama. Mas ela era fiel a Deus, era uma profetisa, tanto que Deus mandou, o rei mandou consultá-la. E ela recebe a mensagem. E era referência, né? Estava lá na margem da sociedade, mas era referência. Era referência. E diz, todas as maldições que estão escritas no livro, por isso que acham que é o Deuteronômio, que se lembra, vai acontecer. Quer dizer, Deus não mudou. Aí, se fossem os crentes de hoje, Josias falou, então, largar tudo isso aqui. Já que vai eu estou me esforçando tanto tempo aqui. Olha, foi no 18º ano do reinado, quer dizer, ele já estava 10 anos buscando a Deus. Já, E aí, lê aquilo, se arrepende, Deus diz, eu vou fazer tudo isso. Então não adianta servir a Deus. Então vamos deixar de servir a Deus. Foi assim que Josias fez? Quem dera, né? Agora, e é interessante a gente ver isso daqui, porque no decorrer de tudo isso, tem Jeremias, conforme a gente já viu, tá envolvido, Sofonias está envolvido, Daniel está crescendo e vendo todo esse cenário que está acontecendo. Então daqui a gente vê a importância. Já se você tivesse chutado o balde aqui, será que Daniel teria formado o seu caráter espiritual tão íntegro, né? Talvez não. E aí, Deus anunciou o juízo que ia trazer, mas aí Deus anunciou a misericórdia também para cima do rei. Isso é interessante, que lá em Deuteronômio, se não me engano, não vou me lembrar a passagem, se o senhor lembrar, que Deus fala que ele traria o juízo, mas que ele teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Essa passagem eu acho fantástica na Bíblia, assim, que ele queria julgar a lei, queria trazer o juízo, sim, mas que ele traria misericórdia para quem ele quisesse ter misericórdia. Eu acho que acho que é em Êxodo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando ele fala assim... Êxodo 33, 19, não? 33, 19? Esse mesmo.
Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por dentro de ti, apregoarei o nome do Senhor Deus diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Quem compadecer. Essa aqui é a passagem, eu até fiz um apêndice no primeiro trimestre desse ano, sobre essa passagem aqui. Que não tinha lição lá. A 33:3? Sobre 33:19. Que é quando Moisés vai pegar as segundas tábuas dos mandamentos. Né? E nessas segundas tábuas dos mandamentos, ela simboliza a graça. As primeiras tábuas dos mandamentos foram quebradas. Simboliza o que? A lei, então? A lei. Agora, quando ele vai para lá, simboliza a graça. Né? Porque essas tábuas permanecem. Né? Essas tábuas permanecem. E é quando Deus fala da misericórdia. Ele vai dar ênfase na misericórdia. Ele fala lá no 33:19 que você leu, e depois ele diz assim, versículo 5 do capítulo 34. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então aí se demonstra a graça. Aí eu lembro que nesse apêndice eu até mencionei um texto judaico que fala sobre isso, um texto judaico ainda, que fala sobre isso, e que fala das diferenças entre a primeira aparição, a primeira entrega das tábuas e a segunda. Na primeira entrega da lei, lá no Monte Sinai, veio aquelas trevas, o povo ficou com medo, né? Isso tudo mostra a lei. A ira de Deus, o povo distante. E aqui não, na segunda entrega das tábuas, Deus se apresenta misericordioso. Né? E é assim que ele vai se apresentar. E Paulo, quando Paulo diz que vamos eliminar a lei do jeito nenhum, mas vamos viver, nesse sentido, quer dizer, a lei ela serve como árbitro, para nos educar. Exato. Mas quando estamos na graça, estamos acima da lei. Quer dizer, acima da lei. Uma coisa que vem me tentar, eu tenho que ter lei para poder saber que eu serei punido, mas não é por causa do terror que eu vou obedecer. Exatamente, exatamente. E aqui a gente vê esses dois lados. Eu acho sempre fantástico essa citação, né? Que Deus ele tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia, aquele que ama a sua lei, né? Tem a misericórdia. E aqui a gente vê, no verso 24, a gente vai ver o castigo de Deus. Deus anunciou, estava na lei, sim, eu vou trazer o castigo. Porém, no verso 27, aí a gente vê a misericórdia de Deus. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgastes as suas vestes, e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Então, eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido no teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os habitantes. E voltaram essa resposta ao rei. Então olha aqui, interessante, seus olhos não vão ver o mal que eu vou... Seus olhos não vão ver o meu juízo. Não vão ver aquilo que está na lei. Olha que interessante. Ou seja, a misericórdia de Deus poupa a pessoa do juízo sem que Deus deixe de executar o juízo. É aí que se combina a justiça e a misericórdia de Deus.
E aqui a gente tem uma figura da igreja. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação. Por causa disso. Que a igreja, assim como Josias, se arrepende dos seus pecados. Né? Ouve a palavra de Deus. E o juízo virá. Mas assim como Josias foi poupado do juízo, a igreja também será poupada na grande tribulação. Tá? Os seus olhos não verão o mal. A igreja sabe o mal que vai vir, como Josias sabia, mas ela não passará por ele. Aqui a gente vê bem como a misericórdia de Deus funciona. E foi diferente do Ezequias, porque Ezequias falou, graças a Deus, eu não vou ver, mas o resto... Não, então, aí você já entrou nesse caminho. O que o Josias fez? É isso que eu ia falar, você tirou aqui. Se fosse igual a Ezequias, graças a Deus que eu não vou ver. Mas o que ele fez, o Josias? Fez o contrário, né? Ele chamou o povo para se arrepender também. O povo para não participar do mesmo. Em 29, olha... E aí, é exatamente, é o próximo passo aqui. Aí o que o rei vai fazer depois dessa resposta? Verso 30. O rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes, e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Então aqui, só um parênteses, os jovens não ficaram em casa não, viu? Exatamente. As crianças também não. E aqui, quando a lei era lida de 7 a 7 anos, né, que a gente estudou lá no livro de Deuteronômio e tal, e eu dei essa ênfase lá, era do menor ao maior, não tinha a exceção para a lei do Senhor. Aliás, principalmente as crianças tinham que ir, porque lá em Deuteronômio diz que se porventura alguém não tivesse sido ensinado em casa, seria ensinado naquele dia. As crianças vão atrapalhar, deixa no Egito. Não leva pro culto. Não, atrapalha. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que o Senhor tinha achado, que se tinha achado na casa do Senhor. E depois de ter, eu imagino, narrado todo o livro, né, de uma maneira entendível a todos. Quer dizer, ele não deixou o livro só para ele fez o povo todo dele. Ele falou, bom, eu li, eu ouvi as palavras, me arrependi, Deus me abençoou. Então eu quero que o povo também seja abençoado. No verso... Não guardou para si. Porque o verdadeiro convertido, ele não é soberbo, ele é humilde e ele leva a mensagem. E aí Eu gostei muito logo que entrou aí esse Papa, agora o Papa Francisco, quando ele fez a exortação apostólica dele sobre a alegria do Evangelho, ele disse assim, por que eu tenho que evangelizar? Porque se o cristão é uma pessoa boa, e ele é uma pessoa boa, o raciocínio dele é esse. O cristão é uma pessoa boa porque ele se converteu. Ele tem Jesus nele. Como que uma pessoa boa pode privar os outros de um bem? Uma pessoa boa não priva os outros de um bem. É por isso que o cristão evangeliza. Porque se ele é uma pessoa boa, ele leva o evangelho adiante. Ele não segura, porque ele é uma pessoa boa. É de dentro para fora. Exatamente. Como você diz, como uma pessoa boa pode privar os outros de um bem. Pode continuar. É o que faz Josias. E aí, no verso 31, ele vai fazer um concerto com o povo. Depois de ouvir a lei, depois de ser... Porque ele fez assim. Né? Ele, embora já estava convertido antes, mas ele rasgou as suas vestes, fez um concerto com Deus. Ele chamou o povo para fazer um concerto com Deus também, né? Ele sela um concerto com o povo. E no verso 32, e fez estar em pé a todos os quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, os habitantes de Jerusalém, fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E aí, essa citação dele, ele... É o que a gente viu aqui, ó. Lá no verso 21, que ele vai falar que fizeram pecar os seus pais, né? Que seus pais tinham pecados. E aqui não, que ele quer fazer o concerto conforme seus pais Davi, né? Conforme tinha feito.
conforme que o povo era íntegro naquela época, ele quer trazer o povo a um concerto, a uma aliança, né? E aí foi aquilo que o senhor falou, ele fecha uma referência para as próximas gerações, né? E essa é a ideia dele, essa preocupação. E não só com o povo de Judá e Benjamim, mas também com os outros filhos de Israel, né? O restante, o remanescente que veio lá morar junto com os outros lá samaritanos e tal, ele vai também fazer com que eles servissem a Deus. E todos os seus dias não se desviaram, né? É isso que ele diz, eu acho que é interessante. E no 33 fecha com uma linha de raciocínio que eu acho muito interessante. Estamos lendo o segundo livro de Crônicas, 34, verso 33. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Então, todas as terras, imagina tudo, né? Aqui é como se fosse uma conclusão. E todos quantos se acharam em Israel, obrigou a quem Aqui contar o culto, servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, a não se desviarem de após o Senhor, Deus de seus pais. Aí você pode pensar, obrigou e tal, mas também quando a gente vai ver lá Acabe, ele obriga o povo a adorar Baal. Quando a gente vê os outros reis ímpios, obriga o povo a entrar na idolatria. É que nada mais é do que ele trazendo o povo no concerto. Ele está fazendo nada de anormal aqui, né? E veja bem que todos os dias dele o povo se manteve fiel. Agora, o único problema é esse. Quer dizer, ele usou da autoridade dele para o bem, mas o povo não chorou, né? O povo não chorou quando ouviu as palavras da lei. Ele fez o concerto com o povo, ele fez tudo, mas o povo não chorou. Quer dizer, o povo não se arrependeu. O que acontece? Por isso é que vai acontecer o que vai acontecer com o povo. O povo não foi poupado como ele foi poupado, porque ele se arrependeu. Mas o povo, em sua grande parte, não. E a prova que a gente tem que o povo não se converteu é o ministério de Jeremias. É o ministério de Jeremias. Né? O ministério de Jeremias, o livro do profeta Jeremias é a prova evidente de que, apesar de Jeremias ter pregado 40 anos, o povo não deu ouvidos. Né? Mas vamos prosseguir. E não deu ouvidos e tem a sua conclusão. E aqui no capítulo 35, ele vai fazer uma das maiores Páscoas que já houve na terra de Jerusalém, né? E essa Páscoa, alguns comentaristas falam, que foi até a maior que Davi tinha feito, né? Foi uma referência. Sim, com certeza. Foi uma referência. E a gente vê esse resumo de toda essa Páscoa no verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou nos dias de Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, e ali acharam os habitantes de Jerusalém. No ano do 10º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. 18º. 18º. Agora, o que é interessante a gente ver aí? Só houve a celebração da Páscoa depois que o povo fez o concerto. Depois que foi lida a lei, depois que o povo fez o concerto, é que houve a Páscoa. A gente vê aqui a Páscoa como ela é figura da ceia, que não pode haver participação da ceia de quem não tem compromisso com Deus. E o compromisso a gente sela no batismo. Então aqui vocês veem bem isso. Essa história que tem gente hoje aí celebrando ceia, qualquer um pode participar da ceia, tal, sem batismo, não é bíblico. Aqui que a lei é figura, mas aqui você vê que depois que Josias fez o concerto com o povo, é que ele foi celebrar a Páscoa. E a maior Páscoa de todo o tempo da monarquia. Tá? Mas depois. Tá? E a Páscoa ela só é celebrada no 18º ano. Quer dizer, ele começou tudo no 8º ano. Demorou 10 anos
para ele levar o povo todo a uma celebração de Páscoa. Ao contrário, podemos dizer assim que existe muitos lugares correndo perigo de fazer como se fosse um teatrinho, brincando de fazer Páscoa. Sim, lógico. É melhor, às vezes, nem haver do que haver e brincando. Que haver isso daí. E aqui um detalhe importante dessa Páscoa, que a Páscoa para o judeu, eles iam lembrar de onde vieram, eles iam lembrar da sua história, eles iam lembrar da aliança, eles iam, assim como a ceia também, né? Mas o judeu, ele tinha toda uma maneira peculiar de o fazer. Eles iam lembrar da história do seu povo. E aqui também a gente entende a preocupação de Josias de fazer a maiores das Páscoas, para eles lembrar a tradição de onde vieram mesmo, né? Exato, para ter um referencial. Referencial. Né? Lembrar que é um povo separado, um povo distinto, porque ele tirou a abominação, tirou a idolatria, tirou tudo que o povo copiava e agora ele faz a celebração daquilo que era peculiar de Israel, que era a Páscoa. E aí, depois da Páscoa, a conclusão, aqui no verso 20 ao verso 27 do capítulo 35, vai narrar a morte de Josias. E a morte de Josias é um tanto quanto de se pensar. Muitos discutem sobre a morte de Josias. Eu estava lendo, inclusive hoje até, né, pela manhã, algumas linhas de raciocínios da morte de Josias. Porque muitos apontam, aqui, ó, quando a Uda manda falar para ele o seguinte, no capítulo 34, verso 28. Eis que te ajuntarei a teus pais e tu serás recolhido no teu sepulcro em paz. Em paz. Então muitos pegam isso daqui e não entendem muito o que aconteceu na morte de Josias. Josias, ele vai ser morto numa guerra, né? Numa guerra contra o rei do Egito. O rei do Egito, ele vai ser morto. E aí muitos questionam, né? Ele falou que ia ser morto em paz e ele morreu na guerra. Tem todo esse contexto. Aí eu vi algumas linhas de raciocínio, e essas eu não concordo muito, né? Muitos pegam isso e falam que ele morreu porque celebrou a Páscoa de uma má maneira. De uma maneira que Deus não aprovou. Então ele foi morto dessa maneira. Então eu não vejo coerência. Não, eu também não vejo, até porque na sequência do capítulo 35 diz que todo o cuidado que ele teve, né, para se cumprir tudo direitinho, conforme a regra do rei e tal. E no verso 25 nunca houve tal Páscoa, né? Exato. Feito. Aí tem uma outra linha de raciocínio teológica também, que também eu não concordo muito, que fala que ele foi morto dessa maneira pelos pecados de Manassés. Pelos pecados de Manassés. E aí eu não concordo também com essa, não sei, os senhores? Não, eu também não concordo porque o próprio... Maldição hereditária. Eu não concordo porque o próprio, também no capítulo 28, do capítulo 34, também desmente essa possibilidade, que ele ia morrer em paz, tal, e que o juízo só viria posteriormente. Então também não concordo. E aqui a linha de raciocínio que eu mais entendo ser a correta aqui, a gente vê aqui no verso 21. Então ele, quem o rei do Egito, lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu a fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de opores contra Deus, que é comigo, para que não te destrua. Então, ele falou, Deus está comigo, não guerreia contra mim, não. Em outras palavras, ele vai subir sem consultar Deus, ele vai pela sua própria vontade, por uma escolha pessoal. E o rei ainda, eu li um comentário aqui, é como se fosse um aviso de Deus para ele, né? Olha, Deus está comigo, não suba contra mim, até porque não tem razão nenhuma para isso e tal. Ele vai por uma escolha pessoal e ele sofre a consequência. É o erro de Josias, né? Toda personagem na Bíblia tem um erro. O erro de Josias é isso. Ele entrou numa guerra que não era dele. Essa batalha é uma batalha
muito. Essa guerra que está sendo descrita aqui é uma guerra célebre na antiguidade, que é a Batalha de Carquemes, que foi a luta entre Egito e Babilônia. Né? Foi o grande confronto entre Egito e Babilônia, que Babilônia venceu, e daí começa o Império Babilônico. Daí começa o Império Babilônico. E realmente, quando o faraó diz Deus está comigo, na verdade ele perdeu a guerra. O faraó Neco perdeu a guerra. Mas estava com ele porque era desígnio de Deus. Era já a operação de Deus para criar a supremacia de Babilônia. Então, realmente, Deus estava com ele para levá-lo para ele perder. E Josias não tinha nada a ver com a guerra. Ele poderia ali, entre Babilônia e o Egito, mas como Josias percebeu que a Babilônia estava mais forte, ele quis ele guerrear contra o Egito, né, para até defender o seu país, e ele não tinha nada que se envolver nessa guerra. E ele se envolveu. Foi um gesto precipitado dele, sem dúvida nenhuma foi um grande erro dele, mas que também já estava no desígnio divino, que era a forma como Deus ia tirá-lo antes do juízo. Né? Essa que é a grande verdade. Né? Então ele realmente foi sozinho. Né? E foi pelejar lá no Vale do Megido, que é exatamente o vale onde haverá a Batalha do Armagedon. Né? Também aqui a gente tem uma figura. Né? Só que aqui Josias é derrotado, enquanto que Deus vai vencer. Quer dizer, o Vale do Megido aqui também tem um outro sentido importante, que é a partir dessa derrota de Josias que começa o juízo sobre Israel. É o juízo de Deus aqui. E vai ser no próprio Vale do Megido que vai terminar o juízo de Deus para Israel. É interessante, é sempre o mesmo lugar, né? Então, onde Deus começou o juízo contra Israel, é onde ele vai terminar também o juízo contra Israel no futuro. E aí... E aqui se encerra. Após a morte dele, o Jeremias, lá no verso 25, faz uma lamentação sobre ele e o povo lamenta a sua morte. Então, é aí que foi o que a Uda disse. Ele foi levado ao sepulcro em paz. Quer dizer, o povo considerou, o profeta fez uma lamentação sobre ele, o povo chorou a sua morte. Quer dizer, ele era querido. Ele morreu em paz. Lembremos que o Amon, que foi o pai dele, não terminou desse jeito. Morreu numa conspiração. É o contrário, né? Manassés também não foi sepultado junto com os reis, foi sepultado na sua casa, lá no versículo 20 do capítulo 33. Então, os dois últimos reis tinham morrido, mas em condições adversas. Né? Aqui não, ele morreu em paz com Deus e em paz com o povo. É esse o sentido. Não que ele ia morrer numa época de paz. Né? Por isso que a profetisa não errou. Você vai ser recolhido ao seu sepulcro em paz. Veja bem que eles estavam numa guerra, ele morre na guerra, mas mesmo assim Jeremias lamenta, o povo mais ou menos teve funeral com toda a pompa de um rei, e apesar de estar numa época de guerra, que ele foi levado ao sepulcro em paz. E aí morreu Josias, e o último grande avivamento do reino de Israel. Dali para frente, agora nós vamos ver o juízo de Deus sobre Israel. Eu só quero fazer um link aqui para finalizar, para concluir. Esse mesmo aviso que Deus deu para Judá não foi favorecido, não teve esse favorecimento em especial, não. Israel também teve, o reino do norte também teve, através de Elias e Eliseu. Também foi o mesmo contexto. Elias e Eliseu trouxe Elias lá no Monte Carmelo, trouxe o último avivamento lá para aquele povo antes de Deus anunciar o juízo. O juízo, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente encerra. Sejamos como Josias, né? Um homem que foi baseado na palavra, que pela palavra levou o seu povo a um conserto, a um arrependimento, e que pela palavra foi culpado pelo juízo.
que nós também demos devido valor à palavra de Deus. Mesmo quando o sumo sacerdote não dava, o escrivão não dá e o povo não liga, Josias sempre foi fiel, buscou a Deus e buscou. Que sejamos Josias. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que sejamos Josias. Dá-nos graça para sermos curados por ti e sermos poupados da grande tribulação. Em nome de Jesus.